Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o que está em Efésios capítulo 2, Paulo, na carta aos Efésios, uma carta linda, o capítulo 2, uma das mais belas cartas do Novo Testamento, com uma mensagem sublime, poderosa, que está no capítulo 2, a partir do versículo 1, onde vai falar de uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Efésios 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Amados irmãos, esta carta do apóstolo Paulo, importantíssima, carta aos Efésios, a cidade de Éfeso, quando Paulo esteve lá por cerca de 3 anos, ensinando, pregando. É uma igreja que estava na capital da Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Éfeso, na época de Paulo, tinha cerca de 300 mil habitantes. E em Éfeso estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Diana, que é 7 vezes maior do que o Partenon. Éfeso era uma cidade que circulava muita gente, mas Paulo, enquanto esteve lá naquele tempo, ele conseguiu anunciar o evangelho da graça de Deus, de tal forma que aquela cidade que era permeada pela idolatria e pelo ocultismo, ela foi alcançada por um avivamento da palavra de Deus tão grande, que toda a cidade foi transformada a partir da chegada de Paulo e a instalação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Então o apóstolo Paulo, quando ele chega, ele começa a trabalhar e começa a pregar o evangelho, ensinando todas as coisas aos cristãos, aos gentios, sobretudo que estão se tornando cristãos. E aqui ele vai trabalhar algo muito importante. Nos versos de 1 a 3, Paulo vai ensinar a igreja e nos ensinar que o pecado trabalha contra nós. Os versículos de 1 a 3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando os que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E aí ele diz assim: nós éramos merecedores da ira de Deus. Então a primeira parte desses versículos, Paulo está explicando: olha, o pecado estava contra nós. E o pecado é uma força que ela age na nossa vida,
que se nós não tivermos nos alimentando da palavra de Deus em vida devocional, em oração, tendo fome e sede da palavra de Deus, o pecado pode nos destruir. Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo assim: olha, meus amados irmãos, existe uma luta muito grande dentro de nós. É o pecado. E ele age dentro de nós, ele tem um poder de nos tirar da presença de Deus, de nos separar de Deus. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separa de Deus. E Paulo está dizendo: olha, a gente está enfrentando uma luta, um poder do pecado que está agindo para nos separar de Deus. E essa luta é muito real, essa luta é muito intensa, essa luta é diária. Nas nossas mentes vem pensamentos ruins todos os dias, lembranças que nós não gostamos. Não existe ninguém que não tenha pecado, é o que está escrito lá em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele alcançou todos os homens. Depois lá de Gênesis 3, do pecado original, lá quando Adão e Eva pecam, a palavra de Deus já declara: olha, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Romanos 6, 23 também ensina: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, vai nos ensinar, o apóstolo Paulo nos ensina, que existe dentro de nós, escrito em nossos corações, a palavra de Deus, e a nossa consciência fica ora nos atacando, ora nos defendendo. Então nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que muitas vezes coisas que estamos fazendo estão erradas, mas mesmo assim continuamos fazendo. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 6, versículo 3, que o cristão precisa estar morto. Romanos 6,3 diz: estejam mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Quando o pecado bater na sua porta, o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos 6,3, que nós precisamos estar mortos. O pecado bateu na sua porta, fulano está aí, se abre a porta e fala assim: não, é falecido, já morreu, não tem lugar mais para o pecado na minha vida, porque o pecado rouba a presença de Deus de nós. O pecado nos coloca em fuga, o pecado traz o medo, traz a insegurança, o pecado bagunça e destrói a nossa vida. Então Paulo está nessa primeira parte desta carta, do capítulo 2, dizendo: olha, o pecado trabalha contra eu e contra você. Aí o Tiago nos ensina, Tiago 1, versículos 14 e 15. Tiago está dizendo assim: olha, vocês são tentados nas suas concupiscências. O que é ser tentado na concupiscência? Nós somos tentados nas nossas inclinações. Concupiscência é inclinação. O diabo não vai perder tempo para tentar você na área que você é forte. O diabo vai tentar você na área que você é fraco, fraca. Aquela área vulnerável, aquela área que não foi consagrada a Deus, aquela área que talvez às vezes você fica brincando com aquele negócio.
o diabo vai tentar você na área da concupiscência, ou seja, onde você tem inclinação. Ele é sujo. Ele é um inimigo sujo. Ele bate aonde já está doendo. O inimigo não bate aonde você está bem, está forte. Ele procura a ferida. Ele procura onde você é fraco. Ele procura onde você não tem resistência. Ele procura onde você está dando brecha. E aí ele vai agir ali. Para quê? Para destruir. Para destruir a sua vida. Por isso Paulo nos ensina, cuidado, irmãos, com o pecado. Porque o pecado tem o poder de nos separar de Deus. Em segundo lugar, ele vai falar, se o pecado trabalha contra nós, a partir do verso 4, nós vamos ver que Deus trabalha em nosso favor. Verso 4, Efésios 2:4 diz, 4 em diante, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, e Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos, não é porque Deus olhou para nós, e vendo em nós a bondade, Ele falou assim, não vou consumi-los. A causa do amor de Deus não está em nós, a causa do amor de Deus está em Deus. Quando Deus olhou para nós, Ele nos viu atolados na lama do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vai dizer que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus olhou para mim e para você enfiado na lama do pecado. Igualzinho aquele filho pródigo que estava dentro daquele chiqueiro. E quando aquele filho pródigo volta, cheirando porco, todo sujo, todo mulambado, tinha saído rico, voltou pobre, com o rabinho entre as pernas. Mas quando ele volta, aquele pai beija, aquele pai abraça. Sabe por quê, irmãos? A graça de Deus é mais forte que cheiro de porco. A graça de Deus é mais forte do que a sujeira que o pecado coloca em nós. Por mais que a gente tenha se enlameado, por mais sujo, por pior que seja aquilo que tenhamos feito ou que fizeram conosco, não importa. O Pai, Ele vem ao nosso encontro e diz, meu filho, você voltou? Que bom. Você estava morto, mas agora você está vivo. O Pai fez um churrasco e a gente vai celebrar. Você entende isso? Deus é rico em misericórdia, é o que está lá em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que vai ensinar que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então Deus está lá em Colossenses, eu acho que é 2:14, que vai dizer que Jesus Cristo, então Ele é crucificado, e naquela cruz Ele rasga aquela cédula de dívida que havia contra nós, cravando-a na cruz. Deus é misericordioso. Ele nos abraça depois que pecamos. Ele nos aceita de volta. Ele nos limpa. Ele nos restaura. Mas tem preço. Qual é o preço? O preço é a morte do Filho. Então nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, em nossas transgressões, na sujeira. Mas Deus falou, eu vou enviar meu Filho. E o meu Filho vai resolver esse problema. Ele vai rasgar o escrito de dívida que tem contra eles. Pregando no madeiro, vai resgatá-los. E o que é lindo, o versículo 7, vai dizer então que nós estamos assentados com Cristo
nas regiões celestes. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, ou 20 e 21, coloca para mim, Efésios 1, 20 e 21. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita. Quem? Jesus. Jesus está assentado à direita de Deus, mas Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Versículo 21 vai dizer que Jesus Cristo está assentado acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia, sobre todos Ele é Senhor. E está dizendo na palavra de Deus que nós estamos assentados com Ele nessas regiões celestiais. Não diz que nós estaremos assentados, não é futuro, é agora. É agora. A igreja tem autoridade dada por Deus. A igreja está sentada com Cristo acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome que se nomeie, sobre todos, Ele é Senhor. E nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais agora. É agora. Se o diabo e o pecado trabalham contra nós, Deus trabalha por nós. Mas a partir do verso 8 vai dizer que Deus não trabalha só por nós, mas que Deus trabalha em nós. Verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para andarmos em toda boa obra que o Senhor separou para que andássemos nelas. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus trabalha em nós. A salvação não é mérito do homem. Ninguém vai chegar lá no céu, bater no peito e falar assim: eu estou aqui porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Ah, Senhor, eu estou aqui no teu céu porque eu fui um homem bom, eu fui honesto, eu fui íntegro, o meu caráter foi ilibado, o meu ministério foi imaculado, então eu estou aqui. Não. A palavra de Deus diz que não. Diz que nós somos salvos pela graça. Deus trabalha em você. Quando Deus salva você, Deus transforma você no templo do Espírito Santo. Deus transforma você no sal da terra, na luz do mundo, num instrumento de justiça, num canal da graça de Deus. Deus o transforma em filho. Então Deus trabalha primeiro em nós, e depois Deus trabalha através de nós, e Deus trabalha nessas crianças abençoadas. Glória a Deus. PIB Kids logo vai estar pronto. Você oferte e dizime, porque esse prédio vai ficar pronto. Amém, irmãos? Amém. E eu não quero ninguém olhando com cara feia para as crianças, porque Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Elas são bênção. Se você está incomodado, dá uns glória, faz mais barulho que elas. Mas em último lugar, irmãos, diz que Deus quer trabalhar através de nós. Eu quero chamar sua atenção agora para essa parte que é muito importante, irmãos. Põe para mim aí, Giovana, Mateus 16, 18 e 19. Irmãos, preste bastante atenção nessa parte da pregação, porque esta parte é a parte prática, é a parte que você vai sair daqui para fazer. Até agora foi uma aula, foi um ensino, mas a partir de agora, deste momento na mensagem, é com você, que Deus vai falar para fazer. Então vamos ler esse texto juntos. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Volta um versículo, o 18, põe na versão a ARC, Almeida Revista e Corrigida, ou essa aí? Aí, tá bom. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Portas do... Agora passa um versículo. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus, e o que você ligar na terra será... Desligar na terra será desligado, o que você ligar será ligado. Você está prestando atenção que Jesus está falando de porta e está falando de chave? Está entendendo? Portas, chaves. Apocalipse 1,18. Faz favor. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem está falando aqui? Jesus. O que ele está dizendo que ele tem? As chaves do quê? Da morte e do inferno. Tudo bem. João capítulo 17, versículo 21, se não me falha a memória. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora vamos aplicar o texto que lemos. A palavra de Deus está dizendo que ele edifica uma igreja, e essa igreja vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão. Porta do inferno, irmãos, não se abre, não se arromba com chute. Ah, pastor, não, o diabo está fazendo lá uma bagunça, aquela casa está oprimida, aquela família está oprimida, uma situação muito difícil. A gente vê que eles estão sofrendo várias derrotas, muita opressão, muita dor, muita ferida, muita tristeza, muito abandono. A coisa não está fácil lá. A gente vê que o inferno está agindo, está destruindo, está acabando com tudo. Então agora eu que sou um homem de Deus, eu vou chegar lá e vou enfiar o pé na porta e aquela capetaiada vai sair tudo. Funciona assim? Não. Porta tem chave. E Jesus disse que vai dar as chaves para quem? Mateus 16, 19. Ele dá para quem as chaves do reino? Para a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem é que tem as chaves? Jesus. O dono tem as chaves. E o dono está dando a chave para quem? Para a igreja. Para a igreja. Como é que põe a chave na fechadura e gira? Como é que eu coloco a chave na fechadura da porta do inferno para que ela não prevaleça? E eu giro, abro a porta do inferno e saqueio as pessoas que estão lá, tirando elas daquele lugar de morte e trazendo elas para um lugar de vida. Como? Cristo está dizendo: o que você ligar na terra será, e o que você desligar será. O que é ligar e desligar? É concordar e discordar. A igreja não conseguirá avançar sem unidade. Concordância é unidade, irmãos. É por isso que João 17, 21 que lemos, estava escrito assim, que assim, Pai, como eu sou um contigo, que eles sejam um, como nós somos um, que eles sejam um com a gente, porque senão o mundo não vai acreditar que o Senhor me enviou. Quando não tem unidade, não tem reino de Deus estabelecido. Quando não tem unidade, as portas do inferno não são abertas. Quando não tem unidade, não há avanço da igreja. O que é que Jesus disse? Uma casa dividida não subsistirá. Precisa de ter unidade para avançar. O pecado está trabalhando contra nós, mas Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós, e Deus quer trabalhar através
de nós, mas trabalhar através de nós como se nós não estamos unidos? Como a minha família vence, pastor? Como a minha família avança? Como a minha família e eu conquistamos os sonhos de Deus? Unidos. E como é que nós vamos ficar unidos? Pedindo perdão um ao outro. Tem gente magoada lá na sua casa? Tem gente que está de bico? Tem gente que está com a tromba desse tamanho? Tem gente que você não quer ver nem pintar de ouro? Tem alguém que te magoou? Tem alguém que está de mimimi? Tem alguém que está de vitimismo? Não, pastor. Casa é uma bênção. Você vai deixar desse jeito? Tem um crente aqui. Tem um crente aí. E é do Kids. Bem, no fim das contas, eu acho que eu não quero mais que vão para o Kids. Porque só eles respondem minhas perguntas. Aí você fica olhando aquela família, a tua família daquele jeito, e dá uma coisa errada, e o que você fala ainda? Eu já sabia. Demorou. Sabia que ia dar nisso. Eles não vão para a igreja igual gente. Gente, somos nós que temos que construir as pontes onde estão os abismos. Somos nós os instrumentos da graça de Deus. Somos nós o canal de perdão, de misericórdia, de compaixão, de amor e de graça. Então, se você realmente quer avançar, se você realmente quer ver as portas do inferno, realmente elas não prevalecerem, você precisa construir unidade. Mas para construir unidade, o que precisa de ter? Humildade. Pastor, o que é humildade? Esses dias a Betina, né? A Betina perguntou assim, o que é humildade? Eu falei, pergunta. Humildade é ter uma perspectiva correta de si mesmo. O que é ser humilde? É saber quem é. Mas é saber quem é na perspectiva bíblica. A Bíblia diz que nós somos pó. Pó. Dá para se orgulhar? Dá para ficar soberbo? Dá para ficar arrogante? Não dá, você é pó. A palavra de Deus diz que nós somos menos do que o pó na balança. Nem conta. Dá para se ufanar? Não dá. Humildade, com humildade, nós conseguimos construir unidade, porque quem é humilde pede perdão, quem é humilde perdoa, quem é humilde é longânimo, é paciente. Quem é humilde vai querer andar como Cristo andou. Cristo sabe o que foi rejeição. Ele foi o mais rejeitado dentre os homens. Irmãos, a gente sempre fala de rejeição no passado, não fala? Se você foi rejeitado, então agora você tem que vir aqui e perdoar. Eu quero falar uma coisa para você hoje. Se você está sendo rejeitado agora, no presente, aprenda com Jesus. Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens, está em Isaías 53. E o que ele fez? Ele amou, ele perdoou, ele caminhou a segunda milha. Ele ofereceu a outra face. Ele sabia o que era rejeição, mas ele tinha uma postura vitoriosa, apesar da rejeição. Você está sendo rejeitado agora, perdoe agora, ame agora, construa a ponte agora, vença a rejeição com amor, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e Ele é poderoso para te fazer vencer agora. Você não precisa continuar com essa situação. Você pode abortar essa situação agora. Você está vendo que o negócio é um Titanic, vai afundar. Aí você está esperando para dizer assim, viu? Para com isso. Ajuda enquanto dá. Faz alguma coisa. Nós precisamos ser cristãos menos críticos, mais compassivos, mais misericordiosos, mais mansos, com mais fome e sede de justiça. Crentes bem-aventurados. Amém, irmãos? Se formos unidos, o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado.
Você está entendendo? Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um convite a você, muito sério. Você está enfrentando uma batalha espiritual, porque eu tenho certeza que as coisas não estão do jeito que deveriam estar lá na sua casa, na sua família. Eu quero te dizer uma coisa, não tem nada que está sendo mais atacado do que a família. Querem destruir a família. De todos os lados a família sofre ataque. Mas Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O mundo pode amaldiçoar a família o quanto quiser. Deus já disse que ela é bendita. E ela é bendita e sempre será bendita, porque essa é a palavra do Senhor. Quando Golias se levantou para amaldiçoar a família de Israel, aquele gigante já tinha perdido a batalha. Porque Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem amaldiçoa a família, Deus disse: eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A família é bendita, e é bendita por Deus. Então deixa eu te dar uma notícia: a sua família é bendita. Segunda coisa, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua família. Terceira coisa, o pecado existe e está agindo contra você. Não importa. Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo por você. Deus está agindo através de você. Deus hoje quer usar a sua vida para trazer cura para a sua família. Deus quer usar a sua boca para trazer uma palavra de conforto, de consolo e de reconciliação. Deus quer usar as suas mãos e seus braços para abraçar, para reconciliar, para restaurar. Deus pode usar a sua vida. Então, hoje você vai deixar o seu lugar para diante de Deus concordar com Ele. Sim, Senhor, existe uma força que é o pecado, que está agindo contra mim. Mas também existe o Senhor, que está agindo ao meu favor. Também existe o Senhor que está agindo em mim. E também existe o Senhor que quer agir e está agindo através de mim. E o Senhor diz que separou boas obras para eu andar nelas, como está em Efésios 2:10. E essas obras incluem unidade. E nessa noite eu quero fazer uma coisa só. Eu quero ser um instrumento de unidade de Deus na minha casa. Talvez exista até uma confusão entre os cônjuges que estão aqui. Chegaram aqui até meio brigados, confusão. Mas hoje é o dia do alinhamento e da restauração. Mas pastor, minha esposa ou meu esposo não são convertidos ainda. Deus vai usar a sua vida para construir essa unidade. Não fique triste, transforme isso num motivo de oração e já visualize a vitória em nome de Jesus. Então você está vivendo um desafio lá na sua família e Deus falou hoje com você e falou assim: olha, eu te chamei nesse culto para dizer que eu vou usar a sua vida e você será um laço de amor que eu vou usar para juntar a tua casa de novo e trazê-la para perto de mim. Se a sua família precisa dessa ajuda e você entende que Deus quer usar a sua vida, eu quero orar junto com você. Deixa o seu lugar para a gente orar junto, vem. Vamos orar por isso, porque eu penso que essa luta a gente só vence com Ele. Essa luta é espiritual. Não tem nada mais precioso, irmãos, do que Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a nossa família. Em segundo lugar, a nossa família. Pode vir bem para frente. Irmãos, famílias fortes, igreja forte. Se a família estiver unida, então a igreja está unida. Sem família unida não tem igreja unida. Por isso essa mensagem.
A igreja não avançará sem unidade. Podem chegar bem para frente mesmo, para que todos possam chegar. Todos os que entendem que precisam fazer essa oração, podem vir bem para frente. Carolzinha, vem bem para frente, filhinha, aqui, pertinho de mim. Podem chegar. E talvez você ouviu essa mensagem e pensou, mas pastor, lá em casa não é bem esse o problema. É álcool, são drogas, são outros tipos de problema. Deixa eu te dizer uma coisa. O Deus Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. O que a gente não pode deixar de fazer é deixar de orar, de interceder e de se colocar nas mãos de Deus. Não desista do que vale a pena. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a sua ajuda, Senhor, essa noite, porque nós sabemos que o pecado, ele entrou dentro da nossa casa, e o pecado tem nos separado de Ti. Nossa casa muitas vezes fica dividida por causa dessas coisas, e aí nós começamos a sofrer perdas, lágrimas, tristezas, tantas dificuldades que vêm pela falta de unidade, de amor, de perdão. Mas Senhor, nós queremos Te louvar, porque o apóstolo Paulo disse: todavia, Deus na sua misericórdia. Senhor, nós queremos Te agradecer essa noite, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos ama de tal maneira que enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que a gente que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E Senhor, nós cremos que o Senhor deu as chaves para a igreja, e que ligar e desligar significa concordar e discordar. Senhor, nós queremos concordar agora, nós ligamos. Senhor, nós ligamos no céu. A nossa família é Tua, Senhor. Nós ligamos no céu e nós concordamos com a Tua palavra que diz que nós temos autoridade para isso, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. A nossa família tem uma história, Senhor, de adultério, de abandono, uma história de álcool, uma história de lascívia, de prostituição, uma história de rejeição. A nossa família tem uma história. A nossa família não é perfeita, mas nós concordamos hoje em nome de Jesus que o Deus Todo-Poderoso que disse: em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, nós concordamos contigo. Nossa família é bendita. Nós concordamos com isso. E nós concordamos mais ainda, que toda sorte de bênção espiritual, de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, estão sobre a nossa cabeça. Concordamos com a Tua palavra, Senhor, e oramos a Tua palavra. E nós declaramos um novo céu sobre a nossa família, um novo céu sobre as futuras gerações. Agora, Pai, nos ajude, Senhor, porque nós não sabemos direito como resolver isso. A gente quer agora só dizer ao Senhor com humildade: nos ensine, Jesus, a sermos instrumentos de paz e de reconciliação. Precisamos dizer para o Senhor que não temos habilidades para fazer isso. Precisamos dos dons do Espírito. Capacita-nos, Senhor, para que quando a gente abra a boca, não sejamos nós, mas Tu. Para que quando a gente reúna a família em torno da Tua presença, o Teu Espírito convença do pecado e traga grande restauração. Em nome de Jesus.
Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos. Diga: Senhor Jesus, a minha família, ela é bendita, ela é abençoada, ela é cheia do Espírito Santo. Eu lanço sobre a cruz tudo o que aconteceu até aqui, e eu declaro, e eu concordo, que a partir daqui, da minha vida, da minha família, dos meus filhos, da minha linhagem, será conhecida como bendita, abençoada, cheia do Espírito Santo. Ela avançará, não será confundida, não será abalada. Não é casa dividida, mas é uma casa firme. Diga: uma casa firme, que está sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o meu Senhor. Quando eu abrir a minha boca, palavras de vida, de amor, inspiradas pelo Espírito Santo, me serão dadas, e naquela hora o Senhor vai agir, e as cadeias do inferno e as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. As portas do inferno não podem me resistir. Eu estou assentado acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se nomeia. Sobre todos, eu e Cristo estamos assentados. Ele me deu isso, Ele me deu, isso é meu, e ninguém pode me tirar. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Você entende? Irmãos, vamos entender para finalizar o que o apóstolo Paulo disse. Depois em casa leia Efésios 2, de 1 a 10. Ele disse assim: existe um poder que está agindo para destruir você e a sua família. Mas ele disse assim: não importa, todavia existe Deus, e esse Deus veio para trabalhar a seu favor. E depois ele continua, e ele disse assim: não só ao seu favor, mas ele disse: em você, dentro de você. E ele não para aí, e ele disse: através de você, através de você. E depois ele ensina: não se preocupem, os inimigos são poderosos. O que ele está dizendo é: não se preocupem, vocês não precisam se preocupar com o poder do inimigo, porque existe uma pessoa que o nome dele é Jesus Cristo. Ele está assentado acima de todos esses poderes, e ele fez um convite para a igreja e falou assim: senta aqui do meu lado. Você entende o que Paulo explicou? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso significa numa posição de poder e autoridade que Jesus deu à sua igreja. Então como é que você tem que sair desse culto? Você tem que sair daqui com a cabeça levantada, sabendo que Deus é por você, que Deus está agindo em você, que Deus age através de você, e que tudo isso que está acontecendo, Ele vai usar a sua vida para resolver. E você pode até dizer assim: pastor, mas como? Essa pergunta foi feita por Maria, quando o anjo Gabriel disse para ela: olha Maria, você vai ter um filho, e esse filho será grande. Estava falando de Jesus. E você vai ter esse filho virgem. E ela falou assim: mas como que isso vai ser? E o anjo Gabriel disse assim: fica tranquila, Maria, para Deus não há impossíveis. Talvez eu preguei tudo isso e você fala assim: pastor, o senhor não conhece minha família.
Eu preciso dizer a você, pergunte para o anjo Gabriel o que ele tem para te dizer. Ele vai dizer: fica tranquilo, eu já vi ele fazer. Então, você e a sua casa são bênção de Deus. São bênção de Deus. E vai melhorar. E vai melhorar muito. Amém, irmãos?